Olá, aluno do sétimo ano, seja bem-vindo aí à nossa semana 3. O currículo do sétimo ano, em geografia, ele exige que o aluno saia no final do ano sabendo tudo aí sobre o Brasil. Então, na nossa primeira aula, a gente começou a falar da ocupação, né, o processo de ocupação do território, e a partir de agora, a gente vai ver o Brasil sobre várias análises. Então, uma ferramenta importante aí para que a gente faça isso são os mapas, tá? Então, hoje a aula é especificamente aí sobre o Brasil em mapas. Como nós podemos utilizar os mapas aí para estudar o nosso território, tá bom? Vamos lá. O mapa, pessoal, é uma ferramenta muito importante para a gente entender o território. Ele nada mais é do que uma representação gráfica da realidade em um desenho. Então, eu vou utilizar símbolos para falar do território e suas características. Eu posso fazer mapa de vários temas, de vários assuntos, conforme a gente vai perceber daqui a pouco. Olha só, se eu entrego para vocês esse seguinte desenho e te pergunto o que é isso? Vai parecer aqueles desenhos abstratos, ou pode até me lembrar um mapa de algum local, sei lá, Uruguai, algum estado brasileiro, será, do Nordeste. Se eu te entrego uma linha assim, solta, você pouco pode me devolver de informação sobre ela, certo? Agora, num segundo momento, se eu acrescento aí pra você uma rosa dos ventos, eu já consigo perceber o quê? Que não está na posição correta. Então, olha o que eu posso fazer. Ao posicionar o lado norte para cima, conforme a convenção, nós temos uma nova leitura do nosso mapa disponível. Então, opa, já entendi o jeito correto. Existe uma convenção em que eu sempre vou colocar o lado norte para cima. Então, já identifiquei aí que se trata do mapa do território brasileiro, né? É o contorno do Brasil, mas eu sei porque eu me lembro, ninguém me falou nada ainda. Poderia ser outro país aí que eu não conhecesse. Até o momento, eu só sei que eu tenho uma linha significando alguma coisa, algum território, e que agora eu coloquei na posição correta. Quando eu acrescento ali a minha legenda, aí sim, eu tô dizendo que aquela linha significa o quê? No caso aí eu estou afirmando para você, olha, é o território brasileiro. Essa linha, esse contorno aí é do território brasileiro. Baseado nisso, eu consigo inserir aí no meu desenho, no meu mapa, mais um elemento, que é um título. Mapa do território brasileiro. Concorda comigo que se eu te entrego desse jeito aí o mapa completo, com todos os elementos, não tem erro, né? Mas ainda está faltando elemento importante para a análise desse mapa. A escala ela serve para te dizer qual é a extensão do território real que eu estou te mostrando aí nesse papel. Eu tenho dois tipos de escala. Essa aí que eu utilizei aí é a escala gráfica. No geral, cada segmento desse mede 1 centímetro, tá? Essa escala, por exemplo, aí, eu tô te dizendo que em 1 centímetro eu tenho 500 quilômetros e 2 centímetros eu vou ter aí 1000 quilômetros, ok? Isso serve para quê? Se eu pego a minha régua, vou lá no meu desenho, meço quantos centímetros eu quiser de distância, eu consigo, através de uma conta matemática, de uma operação matemática, encontrar a distância real no terreno, ok? Então, olha só, esses são os principais elementos importantes aí na construção de um mapa. A orientação cartográfica, para eu saber o lado que eu devo analisar esse mapa. A legenda, que vai me contar as informações que o mapa está me passando. O título, que vai deixar bem claro ali, bater o olho, bem claro e objetivo, sobre o que é esse mapa, né? A escala, que vai me mostrar o quanto a realidade foi reduzida para caber naquele papel. E o que eu não citei no anterior foi a fonte. No caso daquele mapinha anterior, a fonte fui eu, né? Eu que fiz. Mas quando você estiver aí fazendo um estudo, uma pesquisa, você vai precisar de usar mapas de fontes confiáveis. Não que eu não seja confiável, né, gente? Você vai precisar usar mapas de fontes que sejam conhecidas. Por exemplo, o IBGE, que faz estudos, né? Uma universidade que faça levantamentos, tá? Sempre procure
arquivos de fontes confiáveis para fazer os seus trabalhos, as suas pesquisas, ok? Agora que eu já entendi o que é um mapa, qual que é a importância dele e quais são os elementos que ele compõe, é importante a gente saber que eu posso colocar a informação que eu quiser, o tema que eu quiser num mapa, tá? Mas para os nossos estudos ao longo desse ano, a gente vai utilizar basicamente 3 tipos de mapas temáticos. O primeiro deles, os mapas físicos, que vão representar aí as características naturais do território. Característica natural, gente, o relevo, né, que é a forma da superfície terrestre nesses locais, a hidrografia, né, os rios, lagos, a água que tem nesse território, o clima, por exemplo, e outras coisas, outros fatores, o que eu quiser representar aí, poderia ser vegetação, o bioma, né, a distribuição de animais, a distribuição... Enfim, qualquer aspecto natural que eu estude a respeito de um território, ele vai se enquadrar aí nos meus mapinhas físicos, tá? Aqui nós temos um exemplo de um mapa físico que me mostra o relevo brasileiro e também a hidrografia, né, os vários rios. E para eu compreender melhor como que funciona esse mapa, eu preciso interpretar a minha legenda. Aqui eu tenho as diferentes altitudes, né? E quanto mais próximo da cor verde, eu posso perceber que se trata de altitudes mais baixas, por exemplo, 0, 100 metros. E quanto mais próximos das cores vermelhas, laranjas, aí, cores quentes, maiores são minhas altitudes, podendo ser até superiores aí a 1.800 metros. Então, quando eu vou olhar no terreno, eu percebo que a parte mais baixa do Brasil contínua fica ali situada na região norte, né, que está toda ali em verde. Eu percebo também que o centro do Brasil, ele é de altitude intermediária, quando eu estou utilizando essa escala, certo? E que as áreas aqui das minhas serras são as partes mais altas. Tenho aí a Serra Geral, Serra do Espinhaço, né, Chapada Diamantina, que vão me apresentar relevos aí mais altos. Quando eu venho aqui para entender essa legenda da hidrografia, ficou um pouco cortada aí, eu tenho aqui em cima os terrenos sujeitos à inundação, eu tenho os rios permanentes e os rios temporários. Então, aqui no território eu consigo identificar todos os meus rios permanentes, aqui eu tenho uma área sujeita à inundação, e aqui no Nordeste é onde eu tenho a maior concentração de rios temporários, que são aqueles que têm uma fase seca, né? Na seca, o leito do rio pode sumir completamente, voltando aí na época da cheia. Os mapas econômicos vão mostrar para mim as atividades econômicas. Eu posso estar falando de distribuição de renda, da distribuição mesmo, das atividades, da agricultura, da pecuária, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um mapa bem completo. Ele apresenta todos os elementos que a gente tem estudado. Observe aqui em cima o título, né? Ocupação da terra pela agropecuária do ano de 2016, que me informa claramente sobre o que é este mapa. Ele vai me dizer qual que é a porção do território que eu vou ter a realização dessa atividade. Um outro elemento que a gente percebe aqui é a fonte. Quem fez esse mapa foi o IBGE, uma fonte aí super confiável para os estudos da população brasileira, certo? Para eu entender o mapa, eu tenho que observar a minha legenda. Ele distribuiu toda a porcentagem da atividade agropecuária no território de acordo com essas cores. Quanto mais próximo do vermelho, quer dizer que tem mais atividade agropecuária nesse setor. E quanto mais próximo do branco, menos áreas vai ter dessa atividade, ok? Então, já fica fácil de eu entender, só de olhar o mapa, onde é que se encontra as maiores concentrações dessa atividade. Seria nessa área aqui, mais em vermelho, né? Eu pegando ali um pedacinho do centro-oeste, indo até o sul do Brasil. E a área com menos ocupação também está bem clara para mim, não é mesmo? Fica aí na minha região norte, que está quase toda aí em branco. Outro elemento que a gente tem que observar que tem aqui é a orientação do norte, né? Isso me garante que eu estou observando o mapa na posição correta. E também nós temos aqui embaixo a escala, que me mostra a proporção do território representado.
Aqui nós temos um outro exemplo também do IBGE, que vai me mostrar a distribuição espacial da indústria. Coloquei esse exemplo para a gente ver um tipo de legenda diferente. Ele colocou essas bolinhas aqui, ó. Quanto maior a bolinha, maior o número de empresas industriais eu vou ter naquele município. Então, quando eu olho o mapa, eu consigo perceber a distribuição das indústrias no território naquele ano estudado, certo? E a maior concentração a gente vê aqui no Sudeste, especialmente ali no estado de São Paulo, correto? E os mapinhas políticos, que me mostram aí as divisões políticas, os territórios, né? Os limites, quais são as fronteiras, quais são as capitais, tá? A hierarquia das cidades, tudo isso aí entra pra mim no meu mapinha político, tá bom? Coloquei esse mapinha político brasileiro que me mostra as 5 principais regiões: a região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nele a gente consegue perceber também as divisas entre os estados e as capitais de cada um. É possível a gente perceber também a localização do nosso Distrito Federal. Todas essas são informações políticas muito importantes para a delimitação do território. Por hoje é só, pessoal. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso haja, me procura aqui nos comentários, manda mensagem inbox, tá bom? Não vou fazer vídeo pra semana 4, porque por algum engano colocaram conteúdo de história aí, tá? Então eu vou deixar aqui a indicação de um vídeo que você pode assistir pra fazer as atividades, ok? Mesmo assim, me enviem essas atividades, tá? Eu só não vou gravar o vídeo, mas vocês façam e me enviem normalmente, tudo bem? Nessa semana já deve ser liberado o PET para o novo ciclo, tá bom? Então, em breve a gente entra em contato aí novamente para o novo ciclo de atividades. Um abraço e até a próxima!